circuncisão e incircuncisão, estabelecida por Deus a Abraão, a perpétua aliança de sangue, e renovada por Jesus na grande celebração da última ceia para a noiva de Cristo. A Santa Ceia, a aliança de sangue eterna e perpétua. Santa Ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 6. Na verdade vos digo, assim diz o Senhor, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E a Bíblia diz: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, pão eterno, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne que eu dou pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, aliança de sangue, circuncisão eterna, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Santa Ceia do Senhor. E eu ressuscitarei no último dia. A ressurreição pertence aos aliançados com a aliança eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é a comida, e meu sangue, o sangue da eterna circuncisão, verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele para sempre. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, aleluia, corpo e sangue, proteínas espirituais, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Misericórdia! Este é o pão vivo, o pão eterno, o sangue eterno, a circuncisão eterna. Ele disse estas coisas pregando, ensinando, transmitindo em uma igreja tradicional, em uma sinagoga em Cafarnaum. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Divino Espírito Santo. Com esta leitura do Evangelho de João, capítulo de número 6,
a instituição eterna da aliança de sangue, da circuncisão pelo sangue inocente. Estamos iniciando para a Bahia, para toda a região metropolitana de Salvador e Brasil, mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, bispo pela misericórdia do Senhor. Estamos pela rede Cruzeiro de Comunicação, conectados com a Alexia. Estamos pela rádio A Voz da Bênção. Estamos pela rádio também de Rede Dias Dávila, Missão Gospel Rede de Pregai, ICBRN Rio Grande do Norte, Natal. Estamos agora ao vivo aqui pelo Facebook. Estamos também com a nossa nova página no YouTube, que voltou a abalar as estruturas de um verdadeiro cristianismo com a base do avivamento espiritual. Estamos também pela rádio Melodia, a emissora do povo de Deus em todo o Brasil. Deus abençoe. Melodia FM 98.3. Deus abençoe quem nos ouve pela Cruzeiro, pela rádio A Voz da Bênção, pela Melodia. Neste instante, estamos ocupando os espaços que podemos ocupar com uma só missão: levar ao povo de Deus a palavra original. Aqui não é coach, aqui não é sociólogo, aqui não é psiquiatra nem psicólogo, aqui é um evangelista que veio para evangelizar, que tem o dom da evangelização, que sabe aonde colocar a semente e como usar as sementes para formarmos uma lavoura para Deus. Fique conosco, é gostoso, não é? Levantar pela manhã, já são 5h12. É gostoso levantar pela manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo. Este é o Café com Jesus, glória a Deus. Este é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é a Universidade da Fé, por que não dizer que é a Escola de Profetas da Bahia para todo o Brasil. Na palavra do bispo, missionário evangelista Daniel de Oliveira, do Ministério Profético, Catedral do Avivamento, Catedral da Bênção, Catedral do Óleo, Catedral da Quebra de Maldições, Catedral do Avivamento. É mais forte, porque quando uma pessoa é avivada, ela deixa o passado e segue a luz para o presente e para a eternidade. Escrevam: eu abençoo esta sexta-feira, dia 5, e abençoo também o dia 7. Por que dia 7? Porque dia 7, domingo agora, depois de amanhã, eu terei na catedral a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor. E Deus já me deu uma mensagem para pregar domingo, que vai abalar circuncisão e incircuncisão.
capítulo 17 de Gênesis e capítulo 12 de Apocalipse. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esta pregação eterna, é uma mensagem eterna. Circuncisão e incircuncisão, aliança de sangue, aliança perpétua para os filhos do pai Abraão. Ouviram o que eu falei? Domingo, na Catedral do Avivamento, a mensagem que irá abalar circuncisão e incircuncisão, 8 da manhã, meio-dia, neste dia 7. 7 é o número de Deus. 7 é o número da perfeição. 7 é o número da paz. 7 é o número da vitória, do avivamento, da prosperidade, da ressurreição, da vida. 7 é o número abençoado na numerologia espiritual. Eu até agradeço a Deus, porque 7 de abril é meu aniversário. Eu nasci em um dia iluminado. Eu nasci em um dia profético. Meu bisavô era judeu, Joaquim Jacob. Então, sobre mim, corre o sangue do judaísmo legítimo. Meu bisavô, avô do meu pai, era judeu, que veio para o Brasil no tempo da Inquisição e chegou em São Paulo, no Porto de Santos, se estabeleceu no sul de Minas Gerais, Joaquim Jacob. Então eu posso falar com muita força, com muita autoridade, que eu fui escolhido para falar. O dia 7, em minha agenda, é o dia do meu aniversário. E quando eu nasci, meu pai me pegou pelos braços, assim falaram meus irmãos mais velhos. E ele gritava e dizia: meu menininho é homem. Aí o Espírito Santo veio e carimbou-me. Homem de Deus. Aleluia. Olha como o dia 7 é importante. Olha como o dia 7 é iluminado. Olha como o dia 7 tem uma mensagem sobrenatural, principalmente neste domingo agora, o último dia 7 do ano, a Santa Ceia, intitulada com a mensagem circuncisão e incircuncisão. Talvez você seja um cristão, talvez você seja um desviado, talvez você seja um excluído, talvez você seja um apostatado da fé, mas você precisa ouvir esta mensagem para você saber a origem da aliança de sangue eterna e perpétua. Os cristãos da terra precisam ter este conhecimento, que começou com Abraão, quando Deus exigiu de Abraão a circuncisão dele e de sua família. E ele creu. E o mais importante, sabermos que Jesus, o Cordeiro Imaculado apresentado por João Batista, ele foi circuncidado por nós, moído por nós, circuncisão geral ele passou, a ponto do seu sangue virar água, mas ele foi circuncidado por nós. E se você ler capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver Jesus falando: aquele que
come da minha carne, bebe do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, tens parte comigo e eu ressuscitarei. Se você vai para Apocalipse, capítulo de número 12, capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver ali a mulher e o dragão. O dragão é Lúcifer, antiga serpente. A mulher é a igreja que fugiu para o deserto para transformar o deserto da vida em um verdadeiro oásis, em um lugar de paz chamado paraíso eterno. E a Bíblia diz lá no capítulo 12 que aqueles que venceram, aleluia, 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 eles venceram pelo sangue do Cordeiro da nova e eterna aliança e pelo testemunho que deram sobre Jesus, o Cordeiro ressurreto. Será que vocês entendem? Bispo Daniel de Oliveira, eu nunca ouvi falar sobre circuncisão e incircuncisão. Porque às vezes você frequenta uma igreja que nem o líder nem o pastor sabe o significado desta palavra ou deste poder. Mas você, meu irmão, você cristão que serve a Cristo, não é para quem serve a Roma. Roma é outra coisa. Estou falando para quem serve a Jesus, quem serve a Cristo. Tá bem? Às vezes você é discípulo de Constantino, é escravo de Constantino pela idolatria. Constantino não era cristão. Então seja um verdadeiro pequeno Cristo, entendendo a mensagem da eternidade sobre aliança de sangue. Você está entendendo, Marisa Salles? Marcos Jânio, aliás, Marcos Júnior, faltou o R aí, não é? Ou não? Evanir Alves, então prepare, porque nesta sexta-feira hoje, a igreja vai fumegar, e domingo a chama será acesa. Teicante lebale xiriandecais. Deus é o Senhor do fogo. Prepare, porque estamos na primeira semana do último mês. Eu preciso destas vitaminas espirituais. Eu preciso deste conhecimento teológico. Eu preciso desta profundidade do passado, presente e futuro. Eu preciso estar aliançado pela aliança de sangue eterna do Cordeiro ressurreto. Eu preciso tomar posse da eterna circuncisão. Escrevam: eu sou circuncidado. Você crê? Escreva, Tatiana, Dalva, Walter: eu sou circuncidado, não pela lâmina de uma faca de pedra, misericórdia, mas pela coroa, pelos cravos, por aquilo que ele passou por nós, a ponto do profeta Isaías falar que ele foi moído por nossas iniquidades. Escrevam: eu sou circuncidado.
Quero ver vocês escreverem. Quero ver vocês profetizarem. Quero ver vocês dizer para o diabo ouvir e se urinar todo e se defecar todo. O diabo não gosta desta palavra, porque é uma palavra aramaica, hebraica, é uma palavra internacional. Eu sou circuncidado. Não importa se você é católico, evangélico. Se você crer, escreva. Eu sou circuncidado. Edneide escreveu, Evanir escreveu, Tatiana escreveu. Escreva aí também, olha. O bispo Daniel de Oliveira é circuncidado. Campo espiritual, viu? Escreva, Dalva, para mim. Escreva, Edneide, para mim. Porque como eu creio, rapaz. Como eu acredito, eu prego o que eu acredito. Eu passo o que eu acredito. Como eu acredito na santa ceia que renova a nossa circuncisão. Como eu acredito no levantar do cálice do pão. Como eu acredito na Páscoa, a passagem que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e a carne do cordeiro na mesa, aleluia, lá engozem. As proteínas do cordeiro sobre nós, ovelhas que precisamos da força do cordeiro eterno. Escrevam, eu sou circuncidado. Profetiza. Grite, vocês que me ouvem pela Rádio Melodia. Fale alto aí dentro do seu quarto, da sua cozinha, do seu carro. Profetiza. Eu sou circuncidado. Não por uma faca de pedra, mas pelos cravos e a coroa da cruz. Vânia está dizendo, o bispo Daniel de Oliveira é circuncidado. É verdade, ô Vânia, sou sim. Há 60 anos atrás, no momento em que eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, fui batizado no Rio Verde, lá em Três Corações, participei da primeira Santa Ceia há 60 anos atrás. Aleluia! Então eu posso dizer para a Bahia ouvir, para o Brasil ouvir, evangelista Daniel de Oliveira, missionário Daniel de Oliveira, bispo Daniel de Oliveira, presbítero Daniel de Oliveira, diácono da obra de Deus, peão de Jesus, é circuncidado. 5h30. Vamos fazer a Santa Ceia domingo dos circuncidados. Aleluia. A mensagem que eu vou pregar domingo está em Gênesis capítulo 17, Apocalipse capítulo 12. Vai abalar e a catedral vai fumegar, porque o avivamento chegou. E no momento em que o avivamento chega, a fogo, poder e glória. Canta, Edneide. Coloca logo aí o número do Pix, Edneide, porque eu estou sentindo ouro, prata e diamante nos envolvendo nesta linda sexta-feira, dia 5. Dai Lisboa, eu sou circuncidada. O evangelista Daniel também, aleluia. Dai Cota, dai Lisboa.
É isto aí, Genuíno. Escreva, pastor Genuíno, eu e a pastora Teresa somos circuncidados. Aleluia, Genuíno. Eu sou circuncidada para a glória de Deus. Escreva Nice. Escreva Sosoca. Escreva Maristela. Escreva Ana. Escreva Edson. Escreva Fábio. Escreva Marcos. Eu sou circuncidado. Esses são dias de avivamento. Esses são dias de celebração. Chegou a hora, chegou o momento. Chegou o tempo da visitação. Tanto tempo. Escreva Djalma. Profetizamos. Eu sou circuncidado. Circuncisão é mensagem de domingo. Vai fumegar, a igreja vai fumegar. A nuvem está lá. A nuvem de glória está na Catedral do Avivamento. Escreva Luciana. Escreva Angelice. Profetiza Luciana. Achei para mim o hino da Santa Ceia. Luiz Carvalho, qualquer um outro. Já chegou o tempo, novo momento. Chegou a nova estação. Chegou o novo tempo, novo momento. Chegou a nova dimensão. Vem cear. Coloca ele em seguida. Hoje é hoje, aleluia, aleluia, aleluia. Só os circuncidados têm alegria eterna. Nádia, escreva Nádia. Nice, eu sou circuncidada, por isso eu sou feliz. Bom dia, Espírito Santo. Cristo já nos preparou Santa Ceia, a marca da circuncisão, da aliança eterna, do partir do pão e do estar na mesa com Jesus. Canta, noiva, canta, 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 canta. Canta, canta, adora, 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 adora. Dora já foi para a glória. o Mestre chama, vem cear. Escreva Nádia, eu sou circuncidada. Podes saciar. Escreva Luciana, eu sou circuncidada, já escreveu. Vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez. Canta, 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 adora, 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 canta, canta, canta. Veio no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vivo, Vem cear. vem cear. Eita maravilha! Domingo a catedral vai fumegar. Mesmo hoje tu te podes saciar. O negócio é fumegar. Pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, Sede e fome da palavra. sem tardar, Venha logo. pois um vinho Lembra quando você cantava este hino?
e nunca mais cantou? Assim diz o Senhor: volte a cantar, que Ele quer te ouvir. É para você mesmo. Eis que tudo preparado já está. Vem cear o mestre. Quanto tempo faz que você não levanta o cálice nem o pão, hein? Mesmo Quantas vezes você cantou e nunca mais voltou a cantar? Porque o diabo te derrotou. Volta, volta, enquanto você tem vida. vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer. Sim, ou a gente vai ir, né? Noiva recebe Ou ele vem ou nós vamos pela morte. Tá pensando que vai fugir, vai escapar? Ou de um jeito ou de outro. Olha no espelho. ele já passou. Pés de galinha e ruga, cabelo branco aumentou. É porque está chegando o grande dia, ou da volta dele, ou da nossa ida para estar com ele. E aonde você passará a eternidade, é com você que eu estou falando. Assim diz o Senhor. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eu tive uma experiência quarta-feira passada, dia 3, ali na catedral. Uma experiência com a visão nítida. Na hora que passar o microfone para mim, pastor Libni, eu via saindo das cadeiras, do chão, das paredes, do teto, uma nuvem branca, muita fumaça. Não era fumaça de algum incêndio. Não era fumaça de palha queimada ou de incêndio. Era a glória de Deus naquele tempo. E a hora que eu passei para o povo a visão que eu estava tendo, houve línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, um abalo renovador e reformador. A presença de Deus me leva ao deserto, naquele momento em que os filhos de Abraão, na direção do pastor Moisés, a nuvem vinha sobre eles durante o dia para protegê-los do sol, durante a noite para iluminar os caminhos, e aonde a nuvem ia, havia uma proteção. Quando a nuvem parava, também eles paravam. Será que vocês entendem o que é visão? O que é evidência? O que é comunicação? E a igreja estava cheia daquela nuvem quarta-feira. Não é coisa de homem e nem invenção de homens. É uma visão pela vidência espiritual. Foi algo sobrenatural. Creio eu que hoje, sexta-feira, dia 5, aquela igreja vai fumegar. Creio que domingo, na Santa Ceia, que nós iremos celebrar da circuncisão e da incircuncisão, aquela igreja vai fumegar. Porque desde o dia 25 de julho, uma data não minha,
porque quem manda no calendário da minha vida é Deus. Quando eu orava em Brasília, na Internacional Convenção, à noite, com aquelas mais de 20 mil pessoas, e eu orava pelo mês de agosto, repreendendo o mal de agosto, o Espírito Santo falou comigo: agosto, o mês do avivamento, uma data que eu nunca me esquecerei. Como eu não vou esquecer também do dia 3 de dezembro, de ver aquela catedral envolvida por uma nuvem branca de fumaça de glória. São datas, são revelações que Deus me dá e que não sai do meu subconsciente, porque não é coisa da carne nem do homem, é de Deus para mim. Então, o Espírito do Senhor falou comigo: agosto, o mês do avivamento. E verdadeiramente, de agosto para cá, há uma vibração, há um impacto, há algo sobrenatural ali na Catedral do Avivamento. A Catedral do Avivamento é conhecida como a Catedral da Bênção, a Catedral da quebra das maldições legítima, porque temos autoridade para isso. A Catedral do Santo Óleo, sem venda, sem comércio, dando ao povo há 46 anos o santo óleo, de graça. Eu não posso quebrar princípios, eu não posso comercializar o que Deus me deu de graça, senão eu estarei adulterando as revelações e visões. Jesus, uma vez, falou para o primo e pastor João Batista: deixa que cumpra a profecia. Eu não posso impedir, eu não posso transformar o que Deus mandou eu dar de graça, vender. Não sou picareta, não sou malandro, nem sou comerciante, eu sou um evangelista. Então, Catedral do Avivamento é conhecida como a Catedral do Óleo, da família, da quebra de maldições. Aí alguém pode me perguntar: onde fica esta catedral, missionário? Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116. Hoje, dia 5. Olha que coisa linda, olha para cá. Olha a folhinha. Eu não sei como eu vou mostrar esta folhinha para vocês, porque aqui no vídeo a gente mostra certo e ela sai de cabeça para baixo. Eu vou colocar no meu Facebook, viu? Aliás, já está no Facebook. O Aelcio já resolveu aqui para mim. Que é para você imprimir a folhinha e colocar na parede da sala, para que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro estejam debaixo do sangue de Jesus. É a maior mensagem da Bíblia. Olha que folhinha linda. Eu faço a folhinha e dou para o povo há 46 anos. Não é vendida, não, é dada. Ouviram o que eu falei? Eu já distribuímos na quarta-feira, distribuirei hoje, distribuiremos domingo. Se terminar domingo, terminou. Eu mandei fazer apenas 4.000 exemplares. Se não me engano, foram 4.000. E a mesma folhinha tem a mensagem
para a mesa espiritual. Coisa de Deus, rapaz. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Ano de 2026, livramento total. Venha pegar hoje na Catedral do Avivamento, ou na sede no bairro da Liberdade. Bispo Daniel, já peguei. Venha pegar para a casa da sua filha. Proteja a sua filha. Para a casa do seu genro, da sua nora, do seu neto, da sua colega, do apartamento. Ô bispo, manda para mim. Não tem jeito de eu mandar. Eu estou em Salvador e você em Santa Catarina. Como eu vou mandar? Entre em minha página no Facebook. Tá lá, você copia. É copiar que fala mesmo? É copiar, né? É. Abaixa. Baixa o aplicativo e salva. Você baixa lá o aplicativo e salva e copia. Tanto a frâmula para a mesa ungida, como a folhinha. Ela agarrou aqui. Vai para lá, agarra. Olha que coisa linda. É simples, não é? Mas tem a mensagem mais poderosa da Bíblia. O sangue da nova e eterna aliança que nos livrará de todo mal. Porque há 4 meses atrás eu mandei confeccionar estas folhinhas e estas frâmulas para a mesa espiritual, na toalha limpa. E quando eu chego em São Paulo, na Conferência Internacional de Pastores ali na capital paulista, eu temi e me arrepiei no momento em que o pastor Maldonado, Guilhermo Maldonado, falava para nós. Ainda bem que eu estava sentado, porque senão eu iria cair. Porque ele falou que 2026 e 2027 tragédias virão sobre a terra. Ontem eu estava ouvindo ele estava ontem em Madrid, na Espanha. É um profeta para o mundo todo. Misericórdia. Pensa no baixinho usado por Deus. E ele falou destes 2 anos em seguida, de grandes pandemias, mortes, tragédias em todas as áreas do mundo, atmosférico, geográfico. Mas eu louvei a Deus, porque há 4 meses Deus já tinha mandado eu preparar as frâmulas e as folhinhas. Olha como Deus trabalha. Profeta entende profeta. Jogador de futebol entende jogador de futebol. Ator, atriz, escritor, um entende o outro. Político ladrão entende outro político ladrão também. Mas profeta, evangelista, entende evangelista. Então, quando ele falou naquele momento, eu dei graças a Deus, mesmo que eu estava trêmulo, porque há 4 meses já tinha vindo a mim a divina revelação. Por isso que você precisa ter a mesa espiritual em sua casa neste fim de ano. Você precisa ter na parede da sua casa a folhinha, que às vezes nem usam mais folhinha, mas a mensagem é mais forte do que o mensageiro. Você estava lá na sexta-feira, ô Alexandre, quando o pastor Maldonado falou do que virá para 2026 e 2027? Ele falou numa sexta-feira. Então, irmãos, aproveite hoje. Catedral do Avivamento não é uma igreja qualquer, é campo espiritual.
A mensagem é mais forte do que o mensageiro. Você está entendendo, Zumora? A mensagem é mais forte do que o mensageiro. Entre em minha página no Facebook. Copie a folhinha, manda imprimir a frâmula e use a sua fé. Você que está aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, me acompanhando, na Ásia, na Europa, tome posse, viu? Creia no que eu estou passando, porque eu passo o que o Espírito Santo me passou. Porque esta obra, ela tem uma diferença. Comunicação espiritual, uma comunicação santa para quem é um evangelista. Obra santa. Vamos adorar, vamos? Vamos adorar, vamos? Vamos compartilhar este programa de hoje, vamos? Vamos invadir a terra, Teican Telebais, com a nuvem de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Escrevam, eu sou circuncidado. Gravou, Edneide? Eu sou circuncidado. Escreva, Alexandre. Escreva, Angelice. Escreva, Genison. Eu sou circuncidado. Canta. Adora, 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 adora. Canta, canta, canta. Adora, 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 adora. Canta, canta, canta. Adora, adora, adora. O Brasil acorda para ouvir o evangelista, o peão de Jesus, o presbítero Daniel de Oliveira. Aleluia, aleluia, aleluia. Escreva nisso, eu sou circuncidada. Canta, Rita. É isto aí, Genison. É isto aí, Gene. Ninguém detém. Canta, Nice. Estamos pela FM Melodia, a Rádio do Povo de Deus. Estamos pela AM, a Rádio do Povo de Deus também. Cruzeiro da Bahia, estamos pela Online, a Rádio do Povo de Deus. Rádio A Voz da Bênção. Estamos aqui para abalar o inferno e implantar ele, o reino que foi selado com sangue da nova e eterna aliança, circuncisão eterna. Bom dia, Espírito Santo. Escrevam, eu sou circuncidado. Não por uma faca de pedra, não, 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 mas pela morte do meu Jesus na cruz do Calvário, foi moído por nós. Esta é a razão, viu, Nice? Viu, Edneide? Viu, Magali? Viu, Lucilene? Esta é a razão que eu falo com vocês, com temor e tremor, com respeito, conhecendo a vida de cada pessoa que ama a Deus.
porque dos pequeninos é o reino dos céus. Falou Jesus. Por isso que eu falo com vocês, ajuda-me a continuar aqui. Neste dia 5 hoje, neste dia 7, neste dia 10, traga uma oferta, um voto, um dízimo, e ponha em minhas mãos a semente chamada da árvore da vida. Por quê? Porque a semente que é colocada na mão de um evangelista, ele sabe aonde semear. E esta semente formará uma árvore frutífera chamada árvore da vida, para que formem uma lavoura para Deus. Entenderam? Não coloque a sua semente em lama, e nem se joga pelo despenhadeiro, e nem na beira do caminho. Ponha a sua semente, escreva Carmen, eu sou circuncidada. Bora! Mande uma oferta, um voto, um dízimo, traga em minhas mãos, para nós continuarmos aqui por estas emissoras. Estamos agora pela Melodia, para todo recôncavo. Então, irmãos, manda uma oferta, um voto, um dízimo, traga em minhas mãos. Faça como fez Gaspar, Belchior e Baltazar. Quem foram eles, bispo Daniel? Eu vou lhe dizer, os 3 reis magos que viajaram 400 quilômetros pelo deserto, enfrentando assaltantes, escorpiões e serpentes, só para levar ao menino Jesus o presente. Presentei neste mês com uma oferta de R$140, livramento, ou uma oferta Isaac, ou uma oferta que está em seu coração. Às vezes, você passou o ano todo me acompanhando, hein? A palavra te edificou? A mensagem te ajudou? Porque a mensagem é mais forte do que o mensageiro. Ajuda-me a continuar aqui. Não queira só venha a nós. Abençoa-me para abençoar outras pessoas em redor do mundo. Mande uma oferta segundo a sua fé, possibilidade, desejo do seu coração, espontaneidade, livre e espontânea vontade. Seja um dízimo, seja um voto, seja uma bênção daquela bênção que chegou ou que vai chegar ainda, e você crê. Você pode entregar um dízimo, uma oferta antecipado. A venda, a compra daquele imóvel, está entendendo, Neide? Nilda, escreva aí, Nilda, eu sou circuncidada. Quem é circuncidado tem o coração aberto. Abra o seu coração também para ajudar este evangelista, esta obra que ele faz. Algumas destas emissoras é 0,800, mas tem 2 aqui que a gente tem que pagar, que são empresas, né? Então, e para manter a obra de Deus, olha o número do Pix aí, ó, 7199186232 Bradesco. Às vezes você me acompanha há tantos anos, ouve o que você nunca ouviu em lugar nenhum e tem te ajudado a crescer na graça. Então não feche a sua mão. Julgue a si mesmo, examine aonde colocar a sua semente, aonde colocar a sua oferta, seu santo dízimo, porque ele é santo. Ao número do Pix 7199186232 Bradesco.
Daniel de Oliveira. A Edneide está colocando aí para mim. A Neide está escrevendo: eu sou circuncidada pelo sangue de Jesus. Aleluia, Neide. Eu quero ver passando ali no visor alguém mandando uma oferta, um dízimo, um voto. Aquela bênção que está guardada, acumulada, esquecida, que você deixou lá na poupança e fez um voto, é com você que eu estou falando. De um dia entregar, aproveite. É uma oportunidade de ganhar almas, de salvar almas. Você vai para a internet, você vê tanto pecado, tanta ganância, tanta confusão. O diabo está atacando. O diabo está esvaziando as igrejas que não têm conhecimento nem fundamento. Muitas igrejas que eram cheias estão vazias, porque o altar é vazio. Porque no altar tem analista, psicólogo, teólogo, socialista, tem política, mas não tem o Espírito Santo. Patrocina-me, ajuda-me a estar aqui 5 da manhã pregando para o Brasil. Eu sou um presbítero, eu sou um diácono, eu sou um evangelista, eu sou um mensageiro da mensagem original. Será que ninguém vai mandar hoje uma oferta? Ontem mandaram. Claudionô mandou, Jair mandou, outras pessoas mandaram. Quero ver passando ali, ó. Tem pessoas que só querem venha a nós, que são verdadeiras sanguessugas espirituais. Só quer a bênção, a bênção, a bênção. O pão, o pão, o pão, mas não quer ajudar o evangelho a se espalhar. Ainda mais por uma rede como esta. O importante não é o valor, é o temor que você tem pelas coisas de Deus. Será que não vai ter ninguém hoje mandando? Vai. Ou traga em minhas mãos, tá bem? E eu profetizo uma profecia que está em minha alma há mais de 2 anos. O gasofilácio de ouro, com a estrela de Davi brilhando ao lado do seu sofá bege, na sala de sua casa, a mesa preparada, a mesa espiritual e a folhinha na parede, repreendendo as maldições que virão neste ano e no ano que vem. Canta, povo de Deus! Adora, 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 adora. Deixa Deus te usar, irmão, irmã. Mande uma oferta. Faça como fez os reis magos. Ame a Jesus. Ame a obra dele. Tira a prova se é malandro ou se é profeta. Que não tem choradeira, não. Aqui é a palavra da verdade. E quem é da verdade ouve a verdade. Quem é da verdade ouve a verdade. Quem é da mensagem ouve a mensagem. Quem é da circuncisão ouve a mensagem da circuncisão. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Coloca a Miriam aí logo em seguida. Eu quero ver passando o dízimo, oferta. Bora! Solta a mão. Abre a bolsa. Abre a carteira e ajude a obra
de evangelização original. Ora, pastor, você que nunca foi dizimista, prega dízimo e é ladrão, não dá dízimo, não entrega o que é de Deus. Deus está te cobrando, viu? Por isso que a sua igreja está uma derrota, sua família mais ainda. Prega uma coisa e vive outra. Sangue de Jesus tem poder. Cadê Miriam? Bota Miriam, bota Miriam. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama. É isto aí, Nilda. E lá vem Deus, o Deus É que isto faz aí, tudo Djalma. por Ele faz. Só Ele faz. Compartilha este programa, Nilda. Compartilha, Djalma. Compartilha, Evanir. Vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés. O povo de Salvador é um povo privilegiado por ter aqui em Salvador, no coração da velha cidade, ao lado do Mercado das Sete Portas e no bairro da Liberdade, a única catedral do avivamento deste estado e talvez deste país. E a bênção é tão grande que sai daqui a voz profética para muita gente. Muitas pessoas estão dizendo, dentro delas, o Espírito revela: eu gostaria de ir aí, mas moro longe. Então, pegue uma cartolina branca, escrevam: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família, cubra a sua família, porque se a sua família sofrer, automaticamente você sofrerá. Ano de 2026, livramento total. E aqui está o endereço da catedral. É um alto privilégio você ter uma igreja de portas abertas, que das paredes, do teto e das cadeiras saem fogo, fumaça, glória de Deus. É um alto privilégio você ter, a folhinha ungida. Vocês podem entrar em minha página no Facebook, Bispo Daniel de Oliveira, e copiar a folhinha, baixar e imprimir e pôr na sala de sua casa, com estas mensagens: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. Vocês que moram no bairro da Saúde, vocês que moram na Vila Laura, Brotas, Pituba, Ondina, Maralina, Vale do Ogunjá, Vale do Bonocô, Vale das Pedrinhas, Vale de Nazaré, são tantos vales, Cruz Credo. Vocês que moram aí no 2 de Julho, Corredor da Vitória, Barra, Pituba, Estiepe, Boca do Rio, Cabula, vocês aí da Estrada Velha do Aeroporto, Estrada do Coco, Itapuã, é só vir de Uber, de táxi ou de mototáxi hoje ou domingo, ou dia 10, para pegar a sua folhinha, a sua frâmula, ou copiar através da minha página no Facebook, imprimir. Mas é um alto privilégio você ter esta igreja. Tem pastor que nunca fez folhinha para o povo, porque é ganancioso, é avarento, porque custa caro, é preço alto o que eu mando fazer. Eu investi para o povo R$7.000 destes materiais. Tem pastor que não faz nada para o povo o ano todo,
Só quer me dar, mas nunca dá para nada para o povo. Vende, comercializa, sai dela, povo meu. Então a folhinha ungida foi uma revelação que Deus me deu há 46 anos, quando eu entrei na casa de uma família cristã na feirinha do Japão, e lá tinha uma folhinha endemoniada, e toda a família estava com o diabo no corpo. Drogas, morte, briga, maconha, tráfico, eita família desmantelada. E a hora que eu olho na parede, uma folhinha de idolatria de demônios mesmo, foi aonde o Espírito Santo falou comigo há 46 anos. Faça para o meu povo. Já teve ocasião que eu mandei imprimir 10, 15 mil folhinhas. Estas agora eu fiz apenas 4 mil. Que é para 4 mil casas ter esta bênção. Será que vocês entendem como eu ando na visão da palavra e na revelação do Espírito? Eu acho engraçado, você entra na casa de uma família cristã, às vezes tem folhinha de sensualidade de mulher nua. A pombagira vai dominar aquela casa. Vigie, viu? Que você põe na sua parede quadros eróticos, folhinha endemoniada. Vigia, viu? Com as paredes da sua casa. Sua casa tem que ser crente, até as paredes e geladeira. Por isso que eu quero que a sua mesa seja espiritual nestes dias agora também. A Bíblia diz: orai. Mas antes de orar, temos que vigiar. Como você vai colocar um quadro de sexo, sexualidade, na parede da sua casa? Aquilo tem influência maligna. Pense nisso, medite nisso. Idolatria não é só imagem de escultura, não. Repito, idolatria não é só imagem de escultura. Não, não, não. Você põe um quadro de sexo, você põe uma folhinha maligna, você põe uma escultura maligna que você não sabe de onde veio, você coloca uma carranca lá do Vale do São Francisco, vai endemoniar sua família, sua casa. Você estará dando legalidade ao cão. Vigie, viu? Ponha na parede uma folhinha ungida. Peça ao seu pastor para mandar fazer simão de figa. Ou venha pegar na catedral. Irmãos. Os pastores têm que aprender a investir no rebanho, porque isto custa dinheiro. E não é vendida a folhinha, não. Não é vendido o óleo também, não. É dar para o povo ser abençoado. Se alguém comercializa o santo, porque ele é um comerciante do santo apenas. Mais nada. Tá entendendo, Maricelma? Tá entendendo? Escreva: eu sou circuncidada. Então venham pegar hoje a folhinha, a frâmula, na catedral, na sede, o domingo, o dia 10. Eu creio que até dia 10 ainda tem. Porque quarta-feira foi uma multidão. Aleluia! Aleluia! Vamos nos preparar para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 6.
Eu não tenho muito o que pregar neste texto, porque ele já está revelado e orientado por Deus. Escreva, Maricelma, eu sou circuncidada. Interessante, não vi ninguém hoje mandando uma oferta. Sangue de Jesus tem poder. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá na estante. Pega a Bíblia lá no criado mudo. Pega a sua Bíblia, Nilda. Pega a Bíblia na bolsa, no porta-luvas. Alguém perguntando onde fica a sede da Casa da Bênção. Lima e Silva 116, lá também tem a frâmula e a folhinha. Pastor Paulo estará distribuindo hoje. A catedral é Largo das 7 Portas, não é outro lugar não, vigie, viu? Para que ninguém tome a tua bênção, a tua coroa. Pega a sua Bíblia, abre a Bíblia. Aqui não precisa nem explicar. Já foi revelada por Jesus e é fácil de compreender. Foi na última ceia que ele estabeleceu a permanência da Santa Ceia até o arrebatamento da igreja e até a glória nas bodas do Cordeiro. Aliança de sangue eterna, aliança de sangue perpétua, aliança de sangue permanente, aliança de sangue para todos os chamados cristãos. Abra sua Bíblia, Nilda. Na verdade vos digo, olha que Jesus falou, uma palavra afirmativa. Aquele que crê em mim, ele falou aquele, porque nem todos tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, ele é circuncidado. Quem crê em Jesus, ele aceita Jesus. Quem crê em Jesus, ele lê a Bíblia, ele ora, ele jejua, ele dizima, ele adora. Quem crê em Jesus, ele liga o rádio cedo para ouvir a palavra de origem de Deus. Quem crê em Jesus, ele é fiel, mesmo que ele caia, mas ele levanta. Escreva, Tercília, eu sou circuncidada. Lenice já escreveu. Pergunte ao seu pastor se ele é circuncidado. Às vezes ele quer os favores do evangelho, mas não quer o Senhor do evangelho. Às vezes ele cobra dízimo, mas ele é ladrão, não é dizimista. Ele diz que o dízimo dele ele coloca na igreja. Mentira, tem que ter o sacerdote para te abençoar. Nós não podemos ministrar em causa própria nesta área. Tem que ter o sacerdote. Abraão tinha o seu sacerdote, Melquisedeque. Eliseu tinha o seu sacerdote, Elias. Jesus tinha o seu sacerdote, João Batista. Davi tinha o seu sacerdote, Samuel e Natã. Paulo, o apóstolo, tinha o seu sacerdote, Barnabé. E assim sucessivamente. A quem presta conta, a quem busca a bênção. Existe um demônio. Falei, existe um demônio. Torno a falar, existe um demônio. Que os pastores e pregadores querem andar sozinhos. Sozinho você não vai. Ser solo você não vai. Você tem que ter o seu sacerdote para pedir cobertura espiritual, oração e andar na direção, porque uma brasa fora da fogueira, ela vira carvão. Quantos pastores estão virando carvão?
Se virar carvão, até menos mal que ainda pega fogo. Pior é se virar cinza e o diabo soprar a cinza, hein? Lá no motel, lá no carnaval, lá no alambique. Quantos pastores estão sendo mortos por aí, presos, algemados, porque virou carvão. Olha a Neuma mandando ali uma oferta. Milagre, viu, Neuma? E assim sucessivamente, irmãos. Muitas tragédias estão acontecendo, porque querem ser solo, querem andar sozinho no mundo espiritual. Não funciona, não vai. Até Jesus tinha a equipe dele. Jesus tinha diretoria espiritual. Jesus tinha a equipe administrativa. Eu vou até pregar aqui a semana que vem a transfiguração. Se você vai ali naquela mensagem, você vai ver Jesus revelando o passado e o presente. Está entendendo, Nilda? Então a Bíblia diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí ele faz uma das maiores revelações do Antigo e do Novo Testamento. Eu sou o pão da vida. Ele baseou quem ele era na terra de Gósen, o pão asmo que estava sobre a mesa dos filhos de Israel. Ele disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ficaram felizes com bênçãos materiais. Ficaram felizes com prosperidade. Ficaram felizes com coisas perecíveis. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou melhor e mais forte, mais eterno do que o maná. O maná apodrecia, o maná criava morotós. O maná era só para um dia. Mas ele falou, eu sou o pão eterno, eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu. Olha de onde ele veio. Para que o que dele comer não morra. Ele não pergunta aqui a classe social. Ele não pergunta o nível de escolaridade. Ele não pergunta a nacionalidade. Ele fala, este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Bispo Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. Então eu não vou morrer? Não vai morrer. Seu espírito é eterno, sua alma é eterna, circuncidado pelo sangue eterno do Cordeiro, você vai reinar com Jesus. A gente pode até dar uma dormida e ir para o Campo Santo, mas depois haverá ressurreição para os que crê. Para ateu, não. O ateu diz que morreu, acabou. Ele vai acabar mesmo. Mas eu creio na ressurreição, porque seria em vão a mensagem que eu prego. Se não houver ressurreição, se não houver salvação, é em vão. Mas só que não é em vão, porque a palavra é a verdade. Está entendendo, Maricelma? Escreva, Nilda. Eu sou circuncidada. Este é o pão que desceu do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Não é pão seco. Não é pão dormido. É pão vivo, que gera em nós força em todas as áreas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, não importa quem seja, homem ou mulher, viverá para sempre. Olha que palavra, olha a promessa. E o pão que eu der é a minha carne que eu dou pela vida do mundo. Este pão é a carne, é a proteína para a vida do mundo. Disputavam entre os judeus, uns aos outros, dizendo, como pode ele nos dar a carne a comer? Eles não estavam entendendo nada.
porque eram homens materialistas, eram escribas e fariseus, eram psicólogos, teólogos, eram coaches. Eles não estavam entendendo nada da revelação nova. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí veja o que foi que ele falou. Quem come a minha carne, não é todos. A Santa Ceia para nós não pode ser apenas uma reunião. É mais do que uma reunião. Haverá continuidade na eternidade. Será que você entende? Será que você tem capacidade espiritual eterna para entender aonde você passará a eternidade? O ateu, ele diz que morreu, acabou. Ele vai acabar mesmo. Por quê? Porque ele vai para o cemitério e depois vai para o Hades. Lago de fogo e enxofre. O ateu é assim. Ele nem sabe o que fala. Mas a Bíblia diz, não temas, crê somente. Tudo é possível para aquele que crê. A fé traz à existência o que não existe. Ah, missionário Daniel, eu não acredito em nada. Eu já fui em espiritismo, eu já fui em Sechanoye, eu já fui em Testemunho de Jeová, eu já fui na católica, eu já fui na protestante, eu já fui na Assembleia de Deus, eu já fui na batista, eu já passei pela Universal, eu já fui na Casa da Bênção, eu já tomei banho de descarrego, eu já bebi óleo. Hoje eu não creio em mais nada. Misericórdia da sua alma. É porque você não teve pastores que lhe orientou. Você teve um malandro, um ateu, que te fez mais ateu ainda. O Espírito existe desde a fundação do mundo. Passe a crer em Jesus. Ame a Jesus. Aceite Jesus. Venha ouvir a palavra de origem. Tanta tragédia está acontecendo hoje no mundo religioso. Cavalo branco está aí trabalhando. Cavalo branco está terrível. Quem é ele, missionário? Apocalipse 6. Os falsos pastores sendo mortos, algemados, encarcerados, presos. Tem título, mas não tem Deus. Tem título, mas não tem o Espírito. Tem título, mas é malandro, é picareta, é ganancioso. Tem título, mas não tem salvação. Aceite Jesus. Como diz, volta ao primeiro amor, de quando você se converteu. Participe da Santa Ceia. Creia nos evangelhos. Ou pelo menos, caia de joelho, põe a boca no pó, peça a Deus misericórdia. Perdoe a quem é de direito. Confesse a quem é de direito, entre pela porta. Ela é estreita? É. Ela é difícil? É. Mas nós chegaremos lá. Está entendendo, Kari? Escreva, Kari, eu sou circuncidada. Escreva, Fabiane, eu sou circuncidada. Escreva, Dalva, eu sou circuncidada. Escreva, Nelma, eu sou circuncidada. Profetiza! Com a boca e com os atos. Teicante elebais. Quem come a minha carne, falou Jesus, só os circuncidados, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Para mim, este é o versículo mais profundo deste capítulo. Com promessa. Palavra com promessa. Palavra com promessas. Quem come a minha carne.
Santa Ceia e bebe o meu sangue, o valor da circuncisão eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Ressuscitados, aqueles que participam e valoriza a aliança de sangue e a circuncisão. Tá entendendo, Walter? Você entende o que eu prego, Walter? Escreva, Walter. Eu sou circuncidado. E não só você, viu? Profetiza que a sua família também. Se você não interceder por eles, Walter, quem intercederá? Se você não amar os seus, Walter, quem amará? Se você não for luz para a sua família, Walter, quem será? Se você não for o exemplo da sua casa em tudo, Walter, quem será? Assim diz o Senhor. Teicantelei baixais, clama a mim e responder-te-ei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no inteiramente é comida. Tá entendendo, Marinês? Escreva, Marinês, eu sou circuncidada. Bora, caruaruense, canela de fogo. Escreva, Nice, eu sou circuncidada. Escreva, Maricelma. Cari, Jesus te ama, Cari. Profetiza que você e sua família é circuncidada. Interceda por eles. Jó intercedeu pela sua família e deu ofertas por eles. Raabe intercedeu pela sua família e os livrou da destruição. Joquebede intercedeu pela família e todos foram protegidos. Jesus era intercessor da sua família, por isso que dele, da mãe dele, Maria, vieram 3 pastores, Jesus, Judas e Tiago. Tá entendendo, Walter? Jesus hoje te pegou no seu pé, hein, Walter? Por amor à sua alma. Teican Telebais. Você está acostumado a ouvir programas de sociólogos, de coaches. Aqui é um evangelista veterano da década de 60. Tenho que cumprir a minha missão, Walter. E fazer discípulos como eu, para que a obra seja sincera. Porque minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida, efeito da eterna circuncisão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, aliança de sangue. Tá entendendo, Gisélia, Nice, Fabiana? Cubra a sua família com oração, Fabiana. Você é a pastora da sua casa, Fabi. A Bíblia diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levanta, ó portas. Deus salva uma pessoa, para que ela interceda pelos demais. Entendeu? Deus salvou você, Fabiano, para salvar os demais da sua família. Às vezes a gente pensa, a carga é pesada eu carregar a minha família. Mas se Ele te salvou, Ele te dará graça e força para ajudar os seus. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Aleluia. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Aleluia. Pão asmo, sem fermento, sem álcool, sem pecado. Pão asmo, sem poluição, sem contaminação, sem bebida, sem droga, sem fermento. Puro, a ponto dele dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A morte não matou, porque ele não tinha pecado. Salário do pecado é a morte, mas a morte não matou Jesus. Ele entregou nas mãos do Pai o seu espírito, porque ele não era pão com fermento, ele era pão asmo, o pão da mesa dos filhos de Deus. Engozem. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Ele disse estas palavras pregando em uma sinagoga. A igreja tradicional dos judeus. E sabe aonde foi? Na cidade de origem, aonde Jesus tinha uma casa. Cafarnaum. Olha que bênção, aleluia! Quem foi ali, sobrenome Santos, mandando uma oferta a Isaac? Aleluia, rapaz! Oxe, nunca mais eu tinha visto uma oferta a Isaac. Esta oferta que você mandou, eu não vi bem o nome da pessoa, só sei que sobrenome Santos. Paga um dia da nossa retransmissão, um dia, R$1.000 ou R$1.000. Deus te abençoe. Deus abençoe. Então, irmãos, Jesus pregou esta palavra na sinagoga. Não podia ser uma palavra na praia, não podia ser no monte, nem no meio da multidão, porque ele estava falando aos aliançados, aos circuncidados, aos eleitos. Ele estava falando à noiva que fugiu para o deserto para vencer o dragão. Ele estava dentro de uma igreja tradicional, fria, gelada, comprometida com fariseus e escribas. Por isso que eu falo com vocês, compartilhe este programa, pelo menos o de hoje. Compartilhe. Eu e você e eu temos que levar o evangelho e fazer o que temos que fazer dentro da nossa geração. Eu não sei até quando eu estarei aqui. Eu já tenho 72 anos.
mas eu quero cumprir a minha missão, para que ele possa dizer a mim um dia: vinde benditos do meu Pai, servo bom e fiel, serve a quem serve a obra do Senhor. Você está entendendo, Cairós? Você está onde, André? Está na Europa? Está na América? Pesa sobre você um compromisso, como a mim também, de evangelizar, irmão. Fala de Jesus, André. Abra igrejas, André. Construa templos, André. Prega, André. Prega a palavra verdadeira, original. E assim, eu vou te dizer, você poderá dizer: eu sou um circuncidado. Leiam João capítulo de número 6. Coloca aí o hino do avivamento, porque hoje a Catedral do Avivamento vai fumegar e domingo vai incendiar. Assim diz o Senhor para os que me ouvem pela Cruzeiro e pela Rádio Melodia. Melodia chegou em Salvador. É uma nova estação, Brasil. André, você viverá uma nova estação em 2026. Assim diz o Senhor, filho de Abraão. Coloca essa aí. Desperta, Brasil. Eu te agradeço, Jesus, pela quarta-feira passada, dia 3, aonde eu via as cadeiras, o piso, as paredes, o teto da catedral fumegando, saindo aquela fumaça e enchendo o templo com a tua glória. Obrigado por aquela visão. Que hoje o Senhor possa repetir pela misericórdia esta mesma visão, nítida, espiritual e física. Abençoe a grande santa ceia da circuncisão e da incircuncisão neste domingo, dia 7. A palavra que está em Gênesis capítulo 17 e Apocalipse capítulo 12. Aperfeiçoa a mensagem em nós, para que o povo possa compreender. Eu oro e abençoo os dizimistas e ofertantes. Esta pessoa que mandou uma oferta a Isaac, pessoas que vão entregar em minhas mãos hoje, domingo, ou dia 10, uma oferta, um dízimo, um voto, gratidão, adoração, como fez Gaspar, Belchior e Baltazar, os reis magos do Novo Testamento. Ó Deus, ó Espírito Santo, estas pessoas que estarão pegando frâmulas, folhinha hoje, traga elas na paz,
para que em paz possa viver a salvação da paz. Eu oro e abençoo o dia de hoje, porque era 2h40 da madrugada, o Senhor me acordou, e eu estou sentindo o sobrenatural para o dia de hoje, para domingo. Nos abençoa. Abençoa estas águas que estão sobre o rádio, frasco com óleo. Hoje é dia de quebra de maldições também. Hoje é dia de passar pela tenda de Moisés e viver o que viveram os hebreus dentro da tenda. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. A glória naquela tenda. O ministério das águas que o Senhor deu a mim como ministério do óleo e da quebra de maldições. São coisas particulares e especiais. Ó Deus, abençoa o dia de hoje. Primeira sexta-feira, muitas pessoas possam deixar as obrigações para estar na obrigação maior, na igreja, na manhã, na tarde ou na noite de hoje. Abençoa todos os nossos amigos e irmãos católicos evangélicos que estarão conosco. O grande batismo que teremos dia 21, o terceiro domingo do mês. Estas pessoas possam me procurar para dar o nome, para descer as águas batismais. Abençoa, Pai, os evangelistas do ar, os dizimistas e ofertantes, que têm a mente de Cristo, que sabe que precisa colocar a semente na mão de um evangelista, que ama a tua obra, um peão de Jesus, um presbítero, um diácono. Foi assim que o Senhor me fez. Ó Deus, abençoa-nos neste dia. Eu oro pelo Brasil. Muita gente está gritando, falando, escrevendo e dizendo: eu sou circuncidado, ericantelebais, marcado para ressurreição e para salvação. Pai, eu oro pelo Brasil, o estado do Paraná, onde eu tenho uma grande audiência, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tenha misericórdia dos gaúchos. Eu oro em nome de Jesus pelo povo do estado de Goiás, Mato Grosso do Norte ou do Sul, meu querido Distrito Federal, onde eu tenho uma audiência tremenda, Piauí, Acre, Rondônia, Roraima. Eu oro em nome de Jesus pelo povo do Amazonas, pelo povo do Piauí. Eu oro pelo povo lindo do estado do Pará. Sara o Pará e liberta aquele estado de homens profanos e mundanos. O estado do Ceará, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, estado do Espírito Santo. Eu oro pela minha querida Montes Claros, eu oro por Minas Gerais, aleluia. Eu peço a Deus por Minas Gerais, por Belo Horizonte, Sabará, toda a grande região da minha querida Betim. Eu oro pelo estado de São Paulo. Tantas tragédias no Evangelho têm acontecido no Rio, São Paulo e Minas. Tenha misericórdia, misericórdia. Eu oro pelo estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais.
que a mão de Deus, que foi cravejada, circuncidada, porque Jesus foi circuncidado, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, como profetizou Isaías, ele foi moído por nós. Que possamos crer nesta circuncisão e participar da mesa espiritual. Eu profetizo cura, milagres, libertação, fortalecimento. Como aquele empresário me ligava ontem e dizia: abra uma igreja em São Paulo. Ó Deus, tudo pertence a ti. Tudo é para ti, Senhor. Uma coisa eu sei. Eu abençoo o dia de hoje. Eu abençoo o domingo. E eu abençoo dizimistas e ofertantes. Escreva, pastor Moura, eu sou circuncidado. Escreva, Carmen. A Edneide está colocando ali o número do Pix, rapaz. Hoje alguém mandou uma oferta Isaac. Que bom. Nunca mais eu tinha visto uma oferta Isaac pelo rádio, né? Olha lá, 71-9918-62232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Traga uma oferta em minhas mãos em espécie, viu? Por que em espécie, missionário? Se mandar pelo cartão outro meio, banqueiro come uma ponta. Sangue de Jesus tem poder. O diabo não vai comer o que é de Deus, não. Traga em espécie. Meu abraço! Anjos de Deus, que entende a teologia da angiologia. Shalom, exército da salvação. Em nome de Cristo. Poxa, que não é? Agarrou.